Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje vamos dar um prosseguimento ao estudo das áreas, tá? Que são medidas de superfície. Bom, a proposta do dia é a gente começar a conhecer algumas fórmulas que facilitam o nosso cálculo, cálculo de algumas figuras, da área de algumas figuras. Para começar, a gente vai trabalhar com um retângulo. Então, supondo que o quadrado abaixo tenha o A, isso significa uma unidade de área, tá? Vocês estão acostumados com a unidade de área, metros quadrados, centímetros quadrados, mas quando a gente não sabe a unidade de área, a gente chama de UA, unidade de área, que é uma unidade de referência. Quantos quadrados iguais a isso serão necessários para cobrir a região retangular? Então, olha só, a proposta é eu descobrir quantos quadradinhos desse eu vou necessitar para cobrir toda essa região. Uma estratégia seria ir contando de um em um, tá? Agora, existe uma estratégia que facilita a nossa resposta, o nosso cálculo, que é, primeiramente, eu conto quantos quadradinhos eu tenho na base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 quadrados aqui na base. E aí, eu vou contar também nessa altura aqui, ó, quantos quadradinhos. Já tem um colorido aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, tem 4 quadrados aqui. E agora, para saber quantos quadrados eu vou necessitar aqui, basta multiplicar 9 por 4. Por quê? São 9 quadrados nessa fileira, vezes 4 fileiras. Ok? Então, para cobrir a área desse retângulo, necessitamos de 36 quadrados, que equivale a 36 unidades de área. Tá? Se aqui fosse metros, e aqui metros, a resposta seria 36 metros quadrados. Tá? Mas por enquanto a gente está trabalhando com a ideia de unidade de área. A gente precisa generalizar uma estratégia, uma fórmula para calcular a área de um retângulo qualquer. Então a gente faz o seguinte: a gente, para generalizar um retângulo, a gente chama essa medida aqui de base e essa aqui de altura. Tá? A base ela vai ser representada pela letra B e a altura vai ser representada pela letra H. Então, é como se a base aqui fosse 9 e a altura que fosse 4. Então, a área dessa região aqui, dessa superfície, foi determinada pelo produto entre a base e a altura. Então, daí surge a fórmula base vezes altura. Tá? A curiosidade aqui é que a gente não costuma usar a letra A para representar a altura, mas sim a letra H, porque a explicação, a origem da gente utilizar isso é porque vem do inglês, 8, tá? Bom, e com quadrado, será que funcionaria da mesma forma? Bom, novamente, suponha que o quadrado abaixo é uma unidade de área, esse quadradinho verde aqui. Eu quero saber quantos quadrados iguais a isso são necessários para cobrir toda a região quadrada. Então, eu novamente vou contar a quantidade de quadrados na base, no caso são 4, e na altura que também são 4. Então, serão necessários 16 quadrados, que equivalem a 16 unidades de área. Bom, para generalizar isso, eu pego um quadrado qualquer, e aí não é comum chamar de base e altura, mas sim de lado, que eles são medidas iguais. E aí eu multiplico um lado vezes o outro lado, e isso gera um lado ao quadrado. Aqui seria o lado 4, 4 ao quadrado, 16. Tá? Pessoal, eu posso usar a ideia de base vezes altura para o quadrado também? Sim, você pode. Tá? Então, até agora, eu já tenho duas fórmulas que eu posso gravar, que a área de um retângulo qualquer é base vezes altura, e a área de um quadrado pode ser também base vezes altura ou lado ao quadrado. Bom, e um paralelogramo? Bom, vamos lembrar, um paralelogramo é um quadrilátero, assim como o retângulo e o quadrado, e o losango, que a gente não vai ver, e trapézio também não, tá? Pelo menos por enquanto. E aí eu preciso calcular a área desse paralelogramo. Bom, a princípio eu não teria uma fórmula para isso, né? Mas se a gente fizer uma manipulação aqui, um famoso recorte-cole, eu posso perceber que uma parte dessa região aqui, ó, desse paralelogramo, ela pode se deslocar aqui, ó. Esse triângulo aqui, gente, ele se encaixa exatamente nessa aqui. E ao fazer isso, eu percebo que formou uma figura, que é um retângulo. E todo retângulo eu multiplico quem? A base vezes a altura. Então, a fórmula do paralelogramo ela vai ser idêntica à fórmula do retângulo. Tome cuidado, tá? Por quê? A altura e a base elas têm que formar um ângulo de 90 graus, tá? Faltou um pontinho aqui. Eu não posso chamar isso aqui de altura, ó, porque esse ângulo aqui, formado entre a base e a altura, ele é diferente de 90 graus. Tá? A base e a altura sempre tem que formar um ângulo de 90 graus. Quer ver? Quando os pais de vocês querem medir a altura de vocês, eles encostam você na parede para que você fique ereto e você com o chão forme um ângulo de 90 graus. E aí ele vai estar medindo com maior precisão a sua altura.
tá? Se você estiver um pouco inclinado para a direita, ou para a esquerda, ou para frente, ou para trás, vamos supor que você não esteja encostado em nada, isso vai interferir sim na medida da sua altura, ou na precisão da sua altura. Ok? Bom, e um triângulo? Bom, professor, isso não é um triângulo. Não, isso não é um triângulo, isso é um retângulo, tá? Mas, se eu traçar a diagonal aqui, ó, que sai desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu vou gerar dois triângulos idênticos, ok? Então, eu vou só me basear nesse triângulo aqui. Então, esse triângulo aqui, ele vai ter a mesma altura do retângulo e a mesma base do retângulo. Então, se eu multiplicar a base vezes a altura, eu não vou descobrir a área desse triângulo, mas a área do retângulo. Mas esse triângulo aqui não é exatamente a metade, eu não falei que foi dividido ao meio? Bom, então a gente pode concluir, deixa eu passar aqui para a fórmula, e aí a fórmula ela vai ser a base vezes a altura sobre 2, ok? Bom, professor, e o que é isso daqui? É porque é o seguinte, como eu já informei para vocês, a gente tem que garantir que a base e a altura formem um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho um triângulo acutângulo, que são ângulos agudos, ou seja, entre 0 e 90, a altura ela fica no meio da figura aqui, ó. A altura está aqui, ó. A altura não é nem essa medida, nem essa medida. Ela é aqui, ó. O monte de 90 graus com a base. Quando o triângulo é retângulo, é esse caso aqui, que é o mesmo aqui, ó. Nesse caso, a altura e a base formam os 90 graus. Ou seja, a altura aqui, ela passa pelo centro, pelo meio da figura. E aqui a altura é um dos lados, coincide com um dos lados do retângulo, do triângulo, tá? E, por último, no triângulo obtusângulo, essa altura vai ficar fora. Porque se eu traçar um segmento que sai desse ponto até essa base aqui, ó, eu nunca vou formar um ângulo de 90 graus. Você sempre formar ângulos diferentes de 90. Então, a gente faz um prolongamento da base e aí, em algum local, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a altura. Ok? Então, ó, esses triângulos são acutângulo, retângulo e obtusângulo. Esses triângulos são classificados de acordo com os ângulos. Aqui só possui ângulos agudos, então os três ângulos internos são maiores que 0 e menores que 90. O triângulo retângulo ele vai ter um ângulo reto, que a gente chama de ângulo de 90 graus, e outros dois ângulos agudos. E o triângulo obtusângulo ele tem dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180. Fechado? Essa é a classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Vocês precisam, nesse momento, decorar isso? Não. Mas vocês precisam olhar para cada um desses triângulos e saber identificar onde está a altura. Tá? Porque para poder calcular a área de um triângulo, eu preciso da base, da altura e depois dividir esse resultado por 2. Tá? Ou o produto desse resultado. Bom, agora eu tenho uma pergunta. Qual triângulo possui maior área? Bom, inicialmente a gente vai considerar que essas retas R e S são retas paralelas. Ok? Então, eu vou ter um triângulo laranja, vou ter um triângulo roxo, vou ter um triângulo vermelho. Eu quero saber qual deles é o maior, tem a maior área. Bom, se a gente considerar que a altura desse triângulo roxo é essa daqui, a altura do triângulo laranja é essa daqui e a altura do triângulo vermelho é essa daqui, eu percebo que as alturas são todas iguais. E se eu analisar a base, as bases também são todas iguais. Então, se os três triângulos têm a mesma base, têm a mesma altura, o que eu posso afirmar sobre as áreas? Que eles são iguais. Mesmo o formato deles ser diferente, tá? Então, não é o formato que determina se esses três triângulos têm áreas iguais. O que determina se eles têm áreas iguais ou distintas é a medida da base e a medida da sua altura. Ok? Então, todos os triângulos possuem a mesma área. Bom, agora 3 questõezinhas para a gente poder treinar um pouquinho, tá? Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem fazer e depois terminem de assistir o vídeo aí. Arredondamentos, cálculo mental e resultados aproximados. Um terreno retangular tem medida de comprimento de largura de 21,97 metros, ó, largura. E a medida de comprimento da profundidade de 10,10 metros. Indica os valores mais próximos das medidas de perímetro e da área desse terreno entre as opções indicadas. Então, não esqueçam, tá? Que a gente já estudou perímetro, medida da soma dos contornos, medida das medidas do contorno, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, e eu sugiro que vocês façam, é a gente criar um modelo matemático aqui, ó. Então, esse modelo para representar aqui, ó, é um retângulo, tá? Eu tenho uma medida de 21,97 e uma de 10,10. Eu vou arredondar de 10,10 para 10. Então, vai ser aqui e aqui. E a outra, que é de 21,97, eu vou arredondar para 22, que vai ser aqui e aqui.
A partir desse momento, eu consigo calcular na letra A o perímetro e na letra B a área. Bom, o perímetro vai ser a soma das medidas do contorno, então vai ser 10 mais 22 mais 10 mais 22. Eu costumo fazer o seguinte, eu somo as duas primeiras e duplico o resultado, tá? Então, eu somo 22 com 10, que é 32, e dobro esse valor, porque eu vou ter que somar a mesma coisa depois. Então, vira 64 metros. Ok? Bom, na letra B, eu quero calcular a área. A área é o produto entre a base e a altura. Vou colocar a forma aqui, ó, base vezes a altura. Então, a área vai ser 22 vezes 10. 22 vezes 10 dá 210, nesse caso, metros quadrados. Então, só para circular aqui, ó, ele está perguntando, na primeira 64 metros e na segunda 220 metros quadrados. Ok? Bom, o piso de um corredor de da casa de Gabriela foi revestido com lajotas quadradas. Então, aqui, ó, o piso é esse aqui, ó. Essa aqui é a lajota, ó. Aqui que está o quadrado, tá, gente? Bom, veja a parte desse piso. Então, parte do piso. O corredor todo tem medida de dimensões de 10 metros, mentira, de 1 metro por 10 metros. Quantas lajotas foram usadas para revesti-lo? Bom, professor, eu posso ir contando? Pode, né? Aqui eu tenho 2 por 1, então depois eu posso multiplicar por 5 para encontrar a resposta. Mas aqui a proposta não é fazer isso. A proposta é a gente fazer um desenvolvimento mais teórico. Então, olha só. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou calcular a área do piso, tá? Chama aqui, ó, área piso. A área do piso, o piso é um retângulo, então é base vezes a altura. Qual é a base desse piso e qual é a altura desse piso? Ó, 1 por 10. Como é o produto, tanto faz eu chamar um de base e outro de altura, tá? Então, isso aqui vai dar 10 metros quadrados. Bom, agora eu preciso calcular a área da lajota. Bom, para isso eu preciso das dimensões da lajota. Bom, se aqui tudo é 1 e aqui tem 4 lajotas, eu tenho que fazer 1 dividido por 4. Isso é 0,25. Então, gente, A é uma lajota quadrada. Se é uma lajota quadrada, a fórmula L é o quadrado. Então, vai ser 0,25 ao quadrado. Isso daqui vai dar... Bom, se fosse 25 ao quadrado, daria 625. Mas eu vou ter que ter 4 casas decimais. Mas por que, professor, 4 casas decimais? Porque 0,25, que tem 2 casas decimais, vezes 0,25, que tem mais 2 casas decimais. Então, o total aqui vão ser 4 casas decimais. Agora que eu tenho as mesmas unidades, eu posso fazer a divisão. O número de lajotas, ele é determinado pela razão entre a área do piso, vou chamar de AP, e a área da lajota, AL. Então, seria 10 metros quadrados dividido por 0,0625 metros quadrados. As unidades eu posso cortar, e aí eu vou igualar o número de casas decimais. Se aqui eu tenho 4 casas decimais, aqui eu também vou ter 4 casas decimais. Por que eu vou fazer isso? Para poder fazer essa divisão sem ter casas decimais. Eu vou transformar esse número aqui em 100 mil, e esse aqui 625. E aí vou fazer a divisão. Nessa divisão eu acho o número de lajotas. Bom, então vou ter que fazer um rascunho aqui. Eu vou tentar aqui, ó, 100 mil dividido por 625. 1 não dá, 10 não dá, 100 não dá, mas 1000 dá. Dá 1. 1 vezes 625, 625. O resto aqui vai dar 375. E aí, vou baixar um zero aqui. Bom, eu preciso adivinhar quanto que dá isso. Eu vou supor que seja 6. Porque 6 vezes 6 não é 36, então seria um bom chute, né? Bom, e 6 vezes 625 dá 3.750. Resto zero. Faltou baixar um zero aqui, então vem para cá. Resposta, 160 lajotas. Tá? Letra B. Se o metro quadrado da lajota custa R$ 8,20, então quantos reais foram gastos para revestir o corredor? Bom, então o que eu faço aqui? É 8,20 por metro, são 10 metros, então vou pôr aqui o preço. Basta eu, deixa eu só, ficou meio estranho aqui. Preço, basta eu multiplicar 8,20 vezes a área ocupada por esse corredor, isso vai dar R$ 82. Bom, vou fazer uma bonitinha aqui. Só uma curiosidade, gente. Esse preço aqui, ó, de 8,20 está totalmente fora da realidade, tá? Geralmente os pisos mais baratos estão próximos de uns R$ 15.
ou sei lá, chegando até 250, 300 reais o metro quadrado. Depende do qual tipo de material você vai querer, ok? Bom, a questão 23 da página 316, também pode dar um pause e tentar fazer, é uma aplicação direta das fórmulas. Então, aqui, ó, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, a área do quadrado é 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5 dá 225. Mas como 1,5 tem uma casa, vezes 1,5 tem mais uma casa decimal, eu vou ter duas casas decimais. A unidade é centímetros quadrados, tá? Como todos aqui as unidades são centímetros, eu vou estar sempre centímetros quadrados. Aqui, ó, a área desse retângulo. É muito comum eu colocar assim, uma inicial aqui, ó, área do quadrado, área do retângulo, tá? Mas não necessariamente precisa. Principalmente quando está bem claro aqui, né? A área do retângulo é base vezes a altura, então eu tenho 3,7 vezes 2. Isso vai dar 7,4 centímetros quadrados. Aqui, ó, aqui seria a área do paralelogramo. Então, vou pôr um P de paralelogramo aqui. A fórmula também é base vezes a altura, e aí seria 5 vezes 1, isso é igual a 5 centímetros quadrados. Toma muito cuidado. E isso daqui, ó, não é altura. Não é altura. Porque a altura precisa ter um ângulo de 90 graus. Para terminar, vou colocar um AT aqui, de área do triângulo, é base vezes a altura sobre 2. A base e a altura tem que formar um ângulo de 90 graus, então é 3 vezes 4. 3 vezes 4 sobre 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então, 6 centímetros quadrados. Novamente, ó, não é a altura, tá? Não é altura. Porque a altura tem que formar um ângulo de 90 graus. Chato? Bom, um último exercício aqui, determina a medida diária das três figuras usando primeiro a unidade de medida de área 1 e depois a unidade de medida de área 2. Lembra que lá no início da aula eu calculei a quantidade de quadradinhos? Bom, aqui eu não vou calcular a quantidade de quadradinhos, vou calcular a quantidade de grupos de 3 triângulos, 1, 2, 3. Então, eu vou fazer assim, ó, área A, que é essa daqui. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 quadradinhos. Triângulos, desculpa. Então, seria 24 dividido por quantos aqui? Por 3. Então, isso vai dar 8. Aí, eu vou colocar assim, ó, unidade diária. Vou colocar aqui pequenininho, ó, 1. Tá? Eu já posso fazer a 2 aqui também. Tá? Seria os mesmos 24 triângulos, só que agora dividido por 2. Então, aqui seriam 12, unidade diária 2. E aí, o mesmo procedimento eu vou repetir para todos. Ó, eu tenho uma área B, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, será 18 dividido por 3, isso dá 6 unidades de área 1. E no caso dessa unidade aqui vai ser 18 dividido por 2. Isso dá 9 unidade de área 2. O 2 ficou péssimo lá também. Para finalizar, a C, que é a área dessa figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser 9 dividido por 3, 3 unidade de área 1. E aqui, o C aqui, vai ser 9 dividido por 2, que vai ser 4,5 unidade de área 2. Com isso, a gente fecha essa aula, onde foi apresentadas as áreas do quadrado, lado quadrado, retângulo e paralelogramo, que é base vezes altura, e triângulo base vezes altura vezes 2. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem via chat, ok? No mais, muito obrigado. Vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.